Agora está gravando, começamos na aula agora. A gente não falou nada até agora, né, pessoal? Vamos começar agora, então vamos. Formas de combater a violência contra animais na sociedade brasileira. Tá, se não fez o recorte de animais domésticos, tranquilo, dá para fazer, sim. Tá? Nos textos de apoio, chega a mencionar alguma coisa de outros... De animais em geral, ou eles mencionam somente os animais domésticos? Menciona cavalos? Tá. Ah, sim. Ah, teve um... Agora falou de cavalos, eu lembrei, tem uma lei, né? Várias cidades já fizeram leis de proibição de carroça por tração animal, né? Inclusive, em Porto Alegre fizeram uma época, mas eu não sei se está valendo, porque eu vejo carroça em Porto Alegre. Mas em Porto Alegre fizeram, né? Tinha uma lei que era proibido carroça de tração animal. Inclusive, tinha até sei lá, um projeto ali, um plano de apoio para subsidiar carrinhos de alumínio, né, que são bem mais leves, para que o próprio carroceiro consiga empurrar. Não sei, dei uma pesquisada nisso aí, não sei se isso ainda existe, mas eu lembro de uns anos atrás existia isso aí. Mas eu nunca vi esses carrinhos, eram carrinhos super leves, assim, né, feitos de alumínio e tal, e aí ele, teoricamente, iam distribuir ou fazer muito barato para os carroceiros, né, para enfim, os carroceiros também, né, precisam trabalhar, precisam juntar e coisa e tal, mas que daí eles proibiriam tração animal. Não sei se isso funciona, se está funcionando, se existe ainda, mas é algo legal da gente pensar. Dei uma procuradinha aí. Mas legal, é um tema bom da gente ter repertório, gurizada. Bem, quem, enfim, né, se por algum motivo, mesmo que passe o tempo da entrega, se vocês não conseguirem entregar, eu acho que vale a pena vocês desenvolverem ela, e se, enfim, por algum motivo não puderem desenvolver, sugiro fortemente que vocês tenham pelo menos os argumentos, os repertórios, né, e as soluções anotadinhas no caderno de vocês, para que vocês tenham aquela revisadinha antes do dia da prova lá, tá? Para ter assim, mas eu acho legal. Então, falar dos maus tratos pode, de repente, né, tentar, mas acho que vai expandir um pouco mais, né? Eu acho que isso vai acabar expandindo demais e vai ser difícil de fechar depois. Tratar dos problemas, enfim, como até a redação que a gente vai mostrar depois, né, que dos grandes problemas disso é exatamente enfim, a gente precisa consumir, é o consumo, né, problemas são os consumos, e aí tratar de repente de alguma coisa relacionada a vegetarianismo, veganismo, talvez expanda um pouco demais e vocês não consigam fechar nas 30 linhas esse tema. Mas acho que sim, acho que tanto... eu vi essa semana, não, acho que foi semana passada, inclusive eu vi. Eu até não acreditei, eu juro pra vocês que eu não acredito. Vocês aí vão me dizer se é verdade ou se é fake news o que eu vi. Mas eu vi que, tipo, quando nasce os pintinhos, se é fêmea, eles aproveitam, e se é machinho, eles tipo, trituram, jogam uma máquina para triturar. Não pode ser verdade. É verdade isso. Cara, eu fiquei tão triste. Sério mesmo. Eu fiquei pensando, tá, tudo bem, não aproveita, sei lá, deixa crescer e vende como carne. Mas eles trituram os bichinhos, cara. Os testes animais é legal, é uma forma legal da gente. É um argumento legal também, Camila, de falar sobre os testes, né? De remédios, cosméticos, é verdade. Tinha uma lei também, né? Ou pelo menos era um projeto de lei para proibir testes cosméticos em animais. Não sei como é que foi, se passou ou não passou. É bem provável que não tenha passado. Mas não. Não, tudo bem, não dão ovos, tá? Mas deixa os bichinhos crescer e vende como carne, né? Carne de frango. Agora triturar os bichinhos pedidos. Eu achei assim. Eu até achei, não pode ser verdade isso aqui. Mas então é. Eu vi, senhor, como é que é.
Tu viu? Pois é, cara, É que tipo loucura. uns 8 pintinhos, tu bota em cima do negócio que fica desligado e eles ligam um botão e puxa tudo assim na hora, assim, tu só escuta um piozinho assim deles falando. É, tipo, é uma esteirinha, vai lá e. Ah, que horror, cara. Os pequenos são usados para nuggets. Pode ser, né? Eu Sei ainda lá. como frango, mas eu parei de comer totalmente carne vermelha, carne de porco. Nenhum mamífero tá na minha dieta mais. Pois é. É, não, e até mesmo o pintinho é uma ave ali, mas eu tava nessa mesma reportagem que eu li isso aí, que eles, enfim, são descartados, são mortos assim, eles são sencientes, né? Eles sentem aquilo ali, porque algumas justificativas, né, são que, por exemplo, os peixes, né? Não, o peixe não é senciente, então não tem problema tu comer um peixe. Mas os pintinhos são sencientes, cara. Eles, tipo, tu matar eles sentem dor, eles vão sentir aquilo ali. Então, eu achei bem problemático isso aí. Pior que é uma coisa. Nuggets é uma coisa. Pior que eu gosto de nuggets, cara, que merda. Agora eu tô me sentindo mal de comer nuggets. Nunca mais, então. Essa a gente descobre tudo que acontece quando. Tu só vai conseguir parar não pelo dó, assim, quando tu olhar pra carne e tu sentir um nojo que é feito daquele animal. Nojo não É, de que nojo comer isso aqui, e sim nojo de empatia. Tipo, ai, eu não acredito que fazem isso. é um problema, cara. Isso aí. Pra tu ver como a cultura é tão forte, né? A gente foi criado dessa maneira, é cultural nosso comer, né? Então é muito forte, assim, para mim é difícil largar. Mas claro, mas e aí tu vê esse tipo de coisa assim, dá uma coisa tão ruim assim, a gente sente tão mal de fazer parte, a gente faz parte disso, né? No caso, a gente quem come carne, né? Quem come carne faz parte disso. Então, que merda. Salsicha e nuggets diz que é tudo, né? Até é bico de unha. É, não, eu sei que não é necessário, Camila. Ela não. Esse argumento de que tu precisa, de que proteína e tal, argumento já caiu por terra várias vezes. Ele não é nada necessário. Ele é cultural mesmo, ele é realmente cultural. É aquela coisa, é que nem o hábito de fumar, né? Chega uma hora que tu já não. Tu já até nem consegue te desintoxicar e não sentir a falta da nicotina, mas o hábito de fumar muitas vezes é mais difícil de largar do que realmente o vício da nicotina, né? Enfim, porque tu criou aquele hábito. Eu acho que a cultura de comer carne é mais difícil do que realmente fazer falta pro corpo, né? Acho que falta, a não ser em casos muito específicos, né? Eu já ouvi falar de casos muito específicos de pessoas que, enfim, mas são casos realmente muito específicos, né? 99% das vezes não é problema físico, biológico, de saúde, é problema de cultural mesmo, né? Então é isso aí. É uma construção, e não é nenhuma construção minha, é uma construção cultural, me identifica, sabe aquela coisa assim, tipo, do churrasco no domingo é uma coisa cultural, é hábito meu, particular, sim, mas também é cultural, né? Nos identifica como brasileiros, como gaúchos, de tu te encontrar com amigos é churrasco, entende? Então é uma coisa maior do que o pessoal. Ela é cultural, faz parte do nosso grupo social, então é uma desconstrução que precisa ser feita no individual para chegar no grupo, mas é difícil. É difícil. Aqui no sul é praticamente impossível, né? Tipo, tem países que não produzem carne, não tem gado, né? Então a carne costuma ser mais cara, e nesses países é mais fácil, né? Para nós, a gente culturalmente, assim, porque aqui a gente sempre teve essa cultura de criação de gado, então a carne no sul sempre foi mais barata, querendo ou não, ela enche, né? O pessoal ali que imagina, enche um
pedaço de carne te enche muito mais que um pedaço de alface, né? Então acaba aqui. Mas enfim, que merda. Vamos indo. Também pode ser. Acho que é que, na verdade, o nosso relevo, né? O Pampa aqui, tanto o Pampa uruguaio, o Pampa argentino, propicia a criação de gado, né? O quanto pesa. Sim, eu digo, para pessoas que, claro, pensando historicamente, né? Pensando, a gente, para nós pensa uma pessoa, né, que não come todo dia. Hoje em dia é mais raro isso acontecer, mas 150, 200, 300 anos atrás era super comum. Várias pessoas não comiam todos os dias, ou comiam uma vez por dia. Então, era necessário uma carne, né? Exatamente pelo fato de levar 8 horas para digerir, né? Tu não come todo dia, então aquela carne vai te sustentar o dia todo. Agora, tu vai comer uma maçã. Não dá para tu passar uma maçã toda o dia todo com uma maçã, né? Mas hoje em dia, né? Hoje é 2020, mesmo as pessoas muito, muito pobres conseguem comer pelo menos uma vez, 2 vezes ao dia, então já não se justifica tanto. Mas que merda. Deixa eu ver aqui, vamos. Eu vou pegar então essa. Eu até ia pegar uma outra redação pra gente analisar. Vou pegar essa do. Onde é que tá? Não, essa aqui. Eu ia pegar a de transtornos alimentares. Mas se der tempo, a gente analisa de transtornos alimentares também. Vou pegar essa da adoção responsável. Que a gente está nesse eixo. Onde é que tá? Dos animais. Aqui. Eu acho que daí a gente consegue também. Dentro do eixo animais, a gente pode fazer ali uma listinha de repertórios, argumentos que a gente pode utilizar. Cadê? Tá aqui, abriu. Vamos conversar um pouquinho sobre essa aqui. Só me confirmem se está aparecendo para vocês, que ultimamente tem ficado preto quando eu compartilho. Tá aparecendo, senhor. Tá? Então tá. Então vamos ver aqui. A ideia mesmo é, né, agora a ideia é só que a gente vá criando argumentos, tá? Vão anotando aquilo que vocês acham importante. Isso que a gente conversou agora, né, sobre violência contra os animais, toda essa conversa que a gente teve, né? Pensar em ideias, é bom que tenha anotadinho, e tem que anotar, tá, gente? Porque isso é difícil da gente lembrar lá na hora, tem que anotar, bota ali, animais, maltratos, adoção, e aí, tá? Que daí na hora ali vocês, um dia, aquela coisa que eu já falei para vocês, um dia antes da prova de redação, vocês vão ler tudo aquilo ali e vocês vão lembrar. Se vocês não anotaram, vocês esquecem. E aí vocês vão escolher os argumentos melhores e os repertórios melhores, mais úteis para o tema que vocês vão ter lá na hora. Essa aqui então é sobre adoção responsável, tá? Que eu tinha aqui, a gente pode dar uma olhada no tema sobre adoção responsável. Aí sim, nesse caso é específico a pets, né? Não maltratos em si, até ao contrário. Acho que até a gente poderia, acho que na redação não fala, mas a gente poderia falar um pouquinho, né, sobre a humanização dos pets, dos animais domésticos e bababá, bababá. Você vai ter aula de bio? Teoricamente vai, Luísa. Não recebi nada aqui no grupo dos profs. Mas vamos lá. Na verdade, isso aqui tinha que estar em letra maiúscula, né? O nome de uma obra. Em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, nota-se a humanização do cachorro-baleia, que, em meio às dificuldades enfrentadas pela família sertaneja, é vista como um membro dela, sendo capaz de sentir diversas emoções conforme o narrador, né? Assim como no livro,
observa-se que a sociedade tende cada vez mais a humanizar os animais adotados. No entanto, há um descompasso entre esse sentimento e a responsabilidade com esses seres. Diante disso, dentre os problemas que envolvem essa questão, estão a sociedade de consumo e o egoísmo que relações. Eu acho que eu só achei um probleminha de concordância em algum momento aqui. Leitura do cachorro. Tá, é aqui. Baleia. Tá, é a cachorrinha, mas como falou do cachorro, então tem que ser visto, né? É visto como membro dela. Tá, acho que é um probleminha que tinha travado a minha leitura aqui. Mas, enfim, aqui lembra dentro da estrutura, né? Traz aquela contextualização, aquela ambientação do tema, de preferência sempre trazer um repertóriozinho para fechar a redação lá no final. A segunda frase a gente costuma, então, realmente especificar pro tema. Lembra que a primeira frase não precisa ser específica ao tema, né? Ela pode ser o que a gente chama de macro tema ou do grande tema. Se o problema é né, o tema é da adoção responsável, então traz ali um repertório mais amplo, especifica, isso é bem importante que a gente que mencione o tema, né? Então é importante que a gente traga essa ideia de mencionar o tema e termina então a introdução sempre apresentando os argumentos que a gente escolheu lá no nosso planejamento para realmente desenvolver, né? Nos dois desenvolvimentos, no 1 e no 2. Então, em termos de estrutura, sempre fazer desse jeito, né, gente, que fica mais fácil a leitura do corretor, ele consegue entender melhor e ele consegue visualizar o projeto de texto de vocês, né, pensando em competência 3, na avaliação da competência 3, a introdução ela é essencial, tá? A introdução ela é essencial exatamente para organizar as ideias. Lembra quando eu mostrei para vocês aquelas questões de habilidade 18 da prova de linguagens? Né, dos elementos que concorrem para a progressão textual. Então, a introdução ela é bem importante para isso, né? Para a gente visualizar essa progressão textual, para estabelecer um fio condutor, né? Que lá na habilidade 18 eles querem que vocês percebam no texto pronto, na redação, na competência 13, eles querem que vocês desenvolvam, então são coisas bem ligadas. A introdução ela é essencial para estabelecer essa organização do texto de vocês. Então, sempre façam dessa forma. Acho que a maioria de vocês já deve fazer dessa forma, a gente já fala sobre isso há bastante tempo. Mas caso alguém ainda esteja, enfim, com dificuldades, pensem sempre dessa forma. Dividam em 3 partes a introdução, tá? Ambientação de maneira mais ampla, foca no tema e apresenta os teus argumentos. Sempre naquele funilzinho. Sociedade de consumo, então, né, conforme colocado aqui no... Opa, aqui. Colocado aqui, a sociedade de consumo vai ser o argumento do desenvolvimento 1. Vamos lá. Nesse contexto, verifica-se que a expressão sociedade de consumo do filósofo Jean Baudrillard vale a pena anotar esse repertório. Tá? Vale a pena anotar esse repertório. Várias coisas a gente pode pensar em sociedade de consumo. Inclusive esse tema de formas de combater a violência contra animais. A gente tem essa ideia da sociedade de consumo, e aí se a gente levar em consideração os animais, enfim, aqueles que a gente tinha falado ali, dos abatedouros e tal, para consumo próprio, a gente pode pensar em sociedade de consumo, a gente pode pensar em sociedade, né, a violência contra os animais desses pintinhos, que, enfim, a gente quer comer a carne, e aí eles, dentro de uma sociedade de consumo, se tu não serve para ser consumido, que é o caso dos pintinhos machos, tu é descartado de maneira cruel, inclusive, né? Enfim, eu acho que vale a pena vocês anotarem, terem no caderninho de vocês a expressão sociedade de consumo e colocar, obviamente, o autor
que é o filósofo Jean Baudrillard, tá? Então, verifique essa expressão sociedade de consumo do filósofo Jean Baudrillard. Aqui acho que era para ter uma vírgula. Relaciona-se com a adoção responsável de animais domésticos, né? Então, trazendo ali a sociedade de consumo. Tópico frasal, né? Lembra, então, apresentando o argumento a ser desenvolvido nesse desenvolvimento, retomando, basicamente, o primeiro que foi anunciado lá na introdução, especificando, né, dentro do tema. Dessa forma, o autor afirma que o consumo não se refere somente a objetos, mas é uma lógica cultural que se conecta com a coletividade. Tá? Então, sociedade de consumo, para Jean Baudrillard, não é somente consumir produtos, objetos, não é essa coisa única, exclusivamente material, mas também se relaciona com o total, né? Então, nesse sentido, percebe-se que um comércio lucrativo e cruel é gerado a partir da seleção dos animais como produtos, o que se verifica nos dados do Nexo Jornal, que demonstra que o comércio de animais de estimação no Brasil é o segundo maior do mundo. Isso é um dado legal de se ter também. E faturou mais de 7 bilhões de dólares em 2014. Percebe-se que a busca por um maior prestígio social afeta, inclusive, os animais. Então, anotem aí, Brasil, segundo, comércio de animais de estimação no Brasil é o segundo maior do mundo. Esses 7 bilhões de dólares tá parecendo mentira. Depois vamos dar uma pesquisada, alguém dá uma pesquisada depois, eu achei muito, demais, 7 bi num ano só. 7 bilhões? Só com comércio de animais de estimação? Será que é isso tudo? Eu achei muita grana. Mas enfim, alguém dá uma pesquisada pra mim aí e me diga. Obviamente na hora ali, né, o teu corretor não vai parar para pesquisar isso, no Enem pelo menos não vai. Mas me pareceu meio demais isso aqui. Quando vê a verdade, né? Enfim, tá organizadinho, né? Tópico frasal, relacionou então ali o conceito da sociedade de consumo com realmente o tema, trouxe o problema, né, que esse comércio que é gerado a partir dos animais, visto os animais como produtos, tá? Eu podia, bom, enfim, tá bom. Eu pensei que podia, de repente, fazer um paralelo, tipo, tá, os animais são vistos como um produto, né, como um objeto a ser comprado, mas é um paradoxo, né, meio paradoxal, ao mesmo tempo eles são humanizados quando chegam em casa. Então, enfim, essa humanização dos animais, na hora de comprar um produto, mas depois humaniza, eu acho podia, de repente, desenvolver um pouco mais essa ideia paradoxal entre o animal visto como um produto na hora da compra e, ao mesmo tempo, visto quase como um ser humano na hora enfim, de tratar e de cuidar. Vocês viram aquela da Larissa Manoela? Agora me veio na cabeça isso do tratar como humano. Vocês viram aquilo da Larissa Manoela? Que ela adotou uma cachorrinha sem raça definida e ela já tinha alguns de raça, né? E aí ela Sim, adotou ridículo. brincando. Pois é, e aí ela deu somente a que não tinha raça definida, né? Alegando sem tempo, mas as outros 6 de raça, ela, enfim. Então, podia. Brabo, né? Pelo que eu precisei, agora eles faturam mais de 20 bilhões? Porra, eu achando que 7 bilhões era muito sério? Pá, mas então é até melhor usar os de 7, porque o de 20 eu jamais acreditaria. 20 bilhões? De bi? 30? Não, não pode ser. 36 bi? Isso é muito dinheiro, gente. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu achando 7 bi demais. Eu disse, não pode ser 7 bilhões, 7, só com um animal de estimação. Não pode ser isso aqui. Eu sou apavorada, muito bom. Mas, cara, 7 bilhões eu já achei. Eu pensei, não, isso aqui é o PIB de um país pequeno aí. Agora, 36?
É verdade, né, Laura? Tem cachorrinho que custa 5, um cachorrinho custa 5 mil. É que na verdade eu tô na cabeça com tipo, uma coleirinha, uma bolinha, que é uns 5 pila. Realmente, um animal pode. Eu não sei se vocês pesquisaram só animais domésticos, mas uma cabeça de gado, um cavalo é muito caro, né, gente? Um cavalo desses, um garanhão é milhões, né? Não sei se entra esse tipo de animal na pesquisa que vocês. Sim, o Gi, pode usar o exemplo da Larissa, sim. Da Larissa Manoela, dá para usar. Claro, se tu entrar nessa discussão, né, do animal de estimação como um produto, né? Se bem que o tema de vocês é violência contra animais, né? Ela não chega a violentar, não é um problema, mas nesse de adoção responsável, poderia muito ter utilizado essa, porque adoção responsável é isso, né? Tu não vai adotar para devolver depois de novo, pelo amor de Deus, ou para largar, ou enfim. Então poderia usar essa da Larissa Manoela, mas como o tema de vocês é violência, por exemplo, tu trate a violência dos animais como algo elitizado, realmente, né? Nossa, o cachorro de raça, ele é elitizado, então por isso, enfim. Mas é um repertório legal. Me veio na cabeça agora da Larissa Manoela, mais para esse tema de adoção responsável, um pouco menos para o tema de violência contra animais, tá? Quem sofre são as fêmeas. Sim, cara, isso aí sim. E é isso aí sim, né? Pensar, e aí sim seria um bom repertório, um bom argumento pro tema de violência contra animais, né? Porque daí sim as fêmeas são. Isso é uma violência, né? O que fazem com elas e tal. Elas vivem em péssimas condições, claro, isso aí sim. Isso a gente pode botar como violência dentro do tema de violência contra animal. Um cavalo custa em média 20 mil. Um cavalo, um pangaré, né, Laura? Porque um garanhão de raça aí é na faixa do milhão, né? Milhão, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, aí a gente vê. Mas esse cavalinho normal, assim, é 20 mil, realmente. É bem caro um animal desse. A notícia da van com os gatinhos. Não, isso eu não vi, Luísa. A van com os gatinhos? Acho que não, não lembro dessa aí. Roubaram a van de uma ONG que resgatava. Para, cara, que botaram fogo no gatinho, velho. Você tá me deixando triste, velho. Cara, tem coisa que a gente não explica, né? Tá louco, velho. Que desnecessário, meu. Pra quê? Pra quê? Tipo, eu sou meio prático, assim, quando eu penso nas coisas, né? Mas pra quê? Eu não entendi qual. Tipo, vamos roubar a van, vamos vender os gatos. Horrível, beleza, mas tem uma justificativa. Vamos vender a van, horrível, mas tem uma justificativa. Agora roubar pra botar fogo, pra quê, cara? Né? Tipo, não tô justificando quem rouba, né? Mas existe um objetivo, né? Existe um porquê tu roubar, enfim. Tu vai roubar porque tu quer vender, tu quer aquele dinheiro ali. Agora roubar pra matar, pra botar fogo, qual? Cara, a gente não deu certo. A humanidade não deu certo mesmo. Minha mãe é muito fã da Luísa Mel. Eu nem assim, não sei se eu não sou muito da Luísa Mel, mas ela faz um trabalho importante, eu acho que, né? A gente tem que reconhecer. E aquela coisa, né? O ser humano não é sempre todo bom nem todo ruim. Então ela faz um trabalho muito importante, independente dela como pessoa, o trabalho dela é essencial, então. Eu acompanho ela muito no Instagram, só. E é muito legal, sabe? Acho que tem coisas que a gente, independente de qualquer coisa, né? Ela faz coisas que eu não faço, então tem que aplaudir, né? Ela faz coisas que muita gente não faz e que eu me incluo nessa, eu não faço, então temos que aplaudir.
Muita gente não se posiciona, o pessoal fica assim, nela não, né? Pois é, aí que tá, a gente tá aqui, a gente tá debatendo, a gente tá discutindo, beleza, mas e na prática o que que eu faço? Absolutamente nada, né? Inclusive, então não posso ser hipócrita. Ela faz, e ela faz, né? Então. Pois é, eu poderia, né? É exatamente esse o meia-culpa que eu tô fazendo, né? Eu poderia fazer várias coisas, começando a ser isso, começando a virar vegetariano, mas não faço, então seria muita hipocrisia, né? Falar mal, falar qualquer coisa dela. Mas eu acho que o trabalho dela é bem importante. Quem sabe um dia, tô ficando velho. Aquela coisa, né? Aquela desculpa de tiozão, né? Não, tô muito velho pra virar vegetariano, agora não dá mais. O cara achando uma desculpa pra não fazer as coisas. Mas sim. Mas sabe que faz uns 2 anos, assim, foi até numa aula de redação, né? E, se não me engano, até foi num tema que a gente debateu sobre veganismo e tal. O vegetarianismo, o veganismo é um caminho sem volta para a humanidade, assim. E eu não vou ver, provavelmente vocês também não, os filhos de vocês acho que não, mas sei lá, talvez os netos de vocês cheguem nisso, assim. Vai chegar um momento em que quem come carne é o diferente, assim. Né? Eu acho que hoje em dia a gente ainda tem um pouco de preconceito com o vegetarianismo, o veganismo. Quando eu era criança, não existia isso aí, cara. Quer dizer, óbvio que existia os vegetarianos e tal. Mas tu conhecia uma pessoa que conhecia uma pessoa, sabe? Era uma coisa muito, muito, muito rara. Isso pode ser até minha adolescência ali, meus 15 anos. Então, 25 anos para cá, olha quantas pessoas a gente conhece, né? Por exemplo, eu mesmo. Tô falando só no meu círculo social. Antes eu não conhecia ninguém, em 20 anos, e, cara, eu conheço muita, muita gente, muita gente. Então me parece que é um caminho sem volta, assim. Me parece que vai chegar um momento em que o ser humano vai ser essencialmente vegano e haverá alguns grupos ainda que comerão carne e tal. Então, sim, pretendo criar meus filhos. Camila, aí que tá, porque eu acho que a geração de vocês é a que mais se importa com isso, assim, sabe? O pessoal que tá mais ligado nesse bagulho. Então, as próximas gerações, as criadas por vocês, assim, certamente serão mais engajadas nessa política, né? Da minha geração, Deus do livre, cara. O cara que não comia carne apanhava, tá ligado? Tipo, seu isso, seu aquilo. Vocês não, vocês já aceitam de boa, né? Vai ser inevitável. Também tem isso, né, Luísa? Também tem um problema ambiental, né? Exato. Vai ficar insustentável, né? Realmente, vai ficar insustentável manter isso aqui. Estatística de quem não. Sim, é isso que eu tô falando, Luísa, né? Tipo, quem não come carne hoje, deu um boom, assim. E esse boom, cara, vou te dizer que faz uns 10 anos, talvez 15 anos que deu aquela começada, mas de 10 anos pra cá começou essa crescente antes. E por isso que eu digo, é um caminho sem volta, cara. Acho que a humanidade, no geral, vai se tornar vegana. Porque é uma coisa legal. Já tá. Mas enfim. As pessoas só cagam. É até o preço da carne, né? Olha o preço que tá, então. Enfim. Mas tá, não, um debate legal da gente fazer uma hora dessa aí. Pensar no meio, né, na sustentabilidade do planeta e, obviamente, aliar com, enfim, né, violência contra os animais e tal. E até pra saúde, né, cara? Uma vez eu fiquei, acho que uns 3 meses sem comer carne, eu acho. Não sei se cheguei a 3 meses sem comer carne. E aí depois, aquela coisa, né? Aquela coisa cultural. Sempre que tinha evento, festa de aniversário, não importasse qual evento, era churrasco, né? Aí tá, vou comer um pedaço de carne. Aquilo me fez tão mal, cara, me fez tão mal aquele pedacinho de carne. E, tipo, pra tu ver como em 2 meses o teu organismo se acostuma, né? Que daí depois, quando fui comer a carne, cara, parecia que eu tinha comido um boi cru inteiro, assim, a mordida, né? Peguei o boi e saí mordendo ele de tão mal que eu passei. Mas então tá, deixa eu anotar esse repertório aí. Então chegou aos 30 bilhões já, 36 vocês falaram, né? 36 bilhões. Isso no Brasil ou no mundo vocês pegaram? Só para eu anotar o repertório bonitinho aqui.
36 bilhões. Eu pesquisei e vi que é no Brasil só. 36 bilhões só no Brasil. Que horror, cara. Eu achando 7 muito. Porra, é 8 vezes mais. Senhor Jesus. 36 bi. Pra tu ver, né? Tá, vamos terminar aqui. Onde é que tá? O D1 a gente já fez, né? O D2 vai falar sobre egoísmo, tá? Já tem um repertório atualizado. Ademais, outro ponto refere-se à noção de egoísmo que norteia os indivíduos. Acho que esse é legal, pensar na adoção responsável do ponto de vista do egoísmo e tal. À vista disso, nota-se que diversas pessoas adotam o animal com o intuito de não sentirem solidão, de modo que ele satisfaça suas necessidades com um brinquedo temporário. Nessa perspectiva, o historiador Christopher Losch, não sei quem é esse, aponta que as relações humanas carecem de ideais comuns, objetivando apenas as preferências individuais, fato que se verifica quando os indivíduos adotam um animal como um brinquedo para não estarem sozinhos e, passado certo tempo, o abandonam, pois suas necessidades individuais mudaram. Então, a ideia é muito boa, o argumento é muito pertinente. O repertório é que eu não sei se encaixou perfeitamente ao argumento em si. O repertório ali, o Christopher, as relações humanas carecem de ideais comuns, objetivando apenas as preferências individuais. Tá, pode ser, não sei. Não sei se eu validaria esse repertório aqui. Quer dizer, obviamente eu validaria porque ele está validado ali com a fonte. Não sei se ele está... Enfim. Tá, mas dá para usar. O argumento em si eu achei legal. Eu, inclusive, concordo bastante, né? Acho que muitas vezes as pessoas adotam um animalzinho mais por carência do que por outro motivo, né? Também não seria um grande problema, não acho que seja, nossa, que horror, adotou um animal por carência. Pelo menos tá dando um carinho pro bicho, né? Pelo menos adotou, já é aquela coisa. Não, já tá fazendo mais do que eu, de novo, né? Mas aí que tá, o problema é quando muda, né? Nossa, adotei porque eu tô me sentindo sozinho, mas aí daqui a pouco, sei lá, vai morar com alguém e aí o bichinho é descartado. Acho que o problema é esse, né? Quando o animal ele serve como um step emocional para ti, e aí daqui a pouco tu faz terapia e já não precisa mais do animal. Outra coisa, às vezes, também o pessoal, nossa, eu vou adotar um animalzinho porque eu me sinto sozinho. Tá, tu te sente sozinho, tranquilo, mas aí a pessoa trabalha o dia todo e o bicho fica o dia todo sozinho em casa. Aí tu só quer alguém para fazer carinho, um bichinho para fazer companhia quando tu chega em casa de noite, para ti, né, para te fazer companhia, mas quando tu sai para trabalhar, ninguém faz companhia pro animalzinho. Então, o argumento em si eu achei bom, não sei se o repertório ficou tão... O repertório não é ruim, mas eu não sei se ele se encaixa exatamente no argumento aqui. Mas eu acho que a redação como um todo tá boa. Provavelmente daria certo. Tá, agora eu quero ver como é que vamos solucionar isso, né? Porque sociedade de consumo é uma coisa praticamente impossível de se solucionar. Esse é um movimento global. E o egoísmo já é uma coisa mais complicadinha também de se resolver, né? O egoísmo tu resolve lá na infância. Ensinando a criança a não ser egoísta. Mas vamos lá. Posto isso, é necessário que a vigilância sanitária de cada município fiscalize os locais nos quais há criação de animais domésticos para venda, por meio do cumprimento do Manual de Boas Práticas de Criação, publicado em 2019 pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Outro repertório legal da gente ter anotado para essa temática. Anotem no caderno de vocês, então, Manual de Boas Práticas de Criação, publicado em 2019 pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Prevê instruções básicas para os criadores, evitando situações de maus tratos, a fim de que se proteja esses seres indefesos.
Além disso, é essencial que as escolas abordem o egoísmo e sua relação com a adoção responsável, com o fim de estabelecer princípios éticos para os jovens, para que todos os animais adotados se sintam parte das famílias, como a baleia de vidas secas. Tá, daí fez o fechamento ali, retomando a baleia lá em cima, né? Tá, então tem agente, as vigilâncias sanitárias, a ação fiscalizar os locais, tem o meio, né, cumprimento do manual de boas práticas, tem o detalhamento, né, prevê instruções básicas para os criadores, evitando as situações de maus tratos, e tem a finalidade, que é proteger os seres indefesos. Tá, proposta competência 5, nota 200 aqui. Bem de buia, né? E fez o fechamento, né, lá de cima, redação redonda. Tranquilo, vou te parar aqui um pouquinho. De boa redação, né? Eu acho que a redação, essa que eu mostrei para vocês, dá para a gente tirar alguns repertórios legais. Talvez dê para usar algum. Acho que não, né? Acho que desse que a gente falou ali, talvez não dê para usar nesse tema de violência contra os animais. Eu acho que, a não ser que vocês enveredem para o lado de realmente, né? Adotar, no caso, quem adota e depois descarta o animal. Aí eu acho que daí dava para usar aquele argumento das sociedades de consumo, a relação de produto, né? A relação de produto que se tem com os animais, em oposição, e acho que também poderia ser um outro tema, na verdade, ser um tema completamente diferente, seria dessa humanização, até que ponto a humanização dos animais de estimação é boa ou é ruim. Eu li uma reportagem esses tempos mostrando que não era muito benéfico, não. Claro, você tem que tratar o bichinho bem, mas essa humanização exacerbada não era benéfico nem para o animal, nem para o ser humano. Agora não me vêm os argumentos à cabeça, mas eu me lembro que, enfim, era uma reportagem bem legal que a gente podia pensar em um outro tema. Quem quiser, quem tiver disposto, quem tiver com tempo, eu sei que essa semana é Natal, mas quem quiser, de repente, né, abordar essa outra temática, daí seria um tema diferente, né? Não daria para usar como argumento dessas aqui, mas essa humanização exacerbada aí como uma outra temática, tá? Gostou? Pois é, Gi, acho que a ideia da sociedade de consumo, ela é tão ampla que eu acho que é um argumento legal da gente ter meio à mão sempre, né? Porque ela serve para, olha quantos temas diferentes a gente pode pensar em. Porque a sociedade de consumo, ela é tanto mesmo de produtos, né? Até uma temática, sei lá, obsolescência programada, né? Pensa em obsolescência programada, pensa em, enfim, né? Várias coisas. Pensar em saúde mental, né? Eu acho que a gente pode pensar, se encaixa para o matadouro, né? Porque o matadouro é exatamente isso, é para consumo. Se a gente pensar em saúde, até em termos de saúde mental, agora me veio a cabeça, o que o pessoal fala assim, a gente vê no Twitter o pessoal brincando, né? Nossa, tô depressiva, fiz umas comprinhas online, agora tô bem, né? Ah, umas comprinhas, tipo, comprar quando tu não te sente bem. Isso é cultura, né? A cultura dessa nossa sociedade do consumo aí, meio que a gente tem isso internalizado e a gente nem percebe, né? Olha como, por estarmos inseridos dentro de uma sociedade do consumo, que É uma uma. delícia, né, senhor? Não vamos mentir. Não vou, Mas né? falando sério, não é uma necessidade total que nem a galera trata. O ponto é esse, né? Não sejamos hipócritas, né? Óbvio que todo mundo gosta de fazer umas comprinhas. Mas tu entende que isso nos foi incutido, isso foi construído culturalmente, né, entre a gente, e a gente, por viver aqui, a gente se sente bem. Mas isso é graças a essa cultura capitalista de sociedade de consumo. E que a gente acaba se sentindo bem fazendo uma compra, né? Então, pensa que sociedade de consumo é um argumento
bem legal, então anotem ali, né, o Jean Baudrillard. E aí, de repente, pesquisem até um pouco mais, né, sobre abordagens que ele fez ali. Não vão ler toda a teoria do cara, mas pesquisa abordagem em sociedade de consumo, Jean Baudrillard. Eu acho que esse é um argumento legal para temáticas bem distintas umas das outras, assim. Eu acho que vale a pena a gente ter isso aí anotadinho no nosso caderno. É o capitalismo, né, Luiz? O capitalismo leva a isto. Deixa eu fechar aqui essa redação, que horas são? Tá, tem 15 minutos ainda. Vamos ver. Ok. Acho que vai dar tempo de eu falar da que eu queria falar para vocês. A semana de Natal e eu tacando redação em vocês, né? Mas tudo bem, vocês não assistiram aula ontem, né, seus preguiçosos? Ai, Sora, eu tô me sentindo muito culpada por isso, não fala nisso. Eu jurava que começava o tempinho, assim, de recesso ontem. O recesso, não, não. Verdade é mais hoje. Amanhã não tem, né? Ou tem aula amanhã? Não, Amanhã não, né? é só até hoje. Tem sim. Eu Tem? botei na revisão que era até terça, daí a Carol disse que agora é até quarta. Ah, é verdade. Então vai ter. Ah, então vai ter. Vai Ah, ter? toma no cu. Então vai ter. Então só agora vocês têm aula amanhã ainda. Eu tô todo perdido, cara. É enfim, cada lugar que eu trabalho é um calendário diferente, né? Então eu tenho anotado, mas é difícil de eu lembrar, assim. Então vocês têm aula amanhã e voltam em janeiro, né? Tranquilito. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos pegar só os repertórios aqui pra gente ir anotando. Aparecendo aí pra vocês, Luizana? Sim. Tá. Essa aqui é dos transtornos alimentares, ó. No filme O Mínimo para Viver, a jovem protagonista Ellen vive uma realidade complexa, uma vez que seus problemas psíquicos manifestam-se no desenvolvimento da anorexia. Não conheço esse filme. Nesse sentido, observa-se que a realidade não difere da ficção neste caso, pois transtornos alimentares afetam principalmente jovens no período da adolescência. Dentro daquela organização que a gente já viu, tá, né, direitinho. Diante disso, dentre os problemas que envolvem essa questão estão a sociedade do desempenho e a banalização da saúde mental. Então, gente, olha só. Temas relacionados a transtornos alimentares. Anotem aí o repertório, o filme O Mínimo para Viver. Eu não conheço, nunca vi esse filme, nem nunca tinha ouvido falar. Se alguém já viu. Tu viu, Luiz? Quem já viu, anota aí para temas relacionados a transtornos alimentares, enfim, de certa forma, até mesmo saúde mental, mas de maneira mais ampla, né? É pesado. Tá, ultimamente eu não tenho visto nada muito pesado, assim, porque minha vida já é pesada demais. Tenho visto filmes de Natal, que é bem bobinho, bem infantil, mas na hora dessas eu vou ver. Diga. Ô, Sor, Hum. tem uma série nova na Netflix, O Preço da Perfeição, que mostra um pouquinho sobre isso. Não totalmente, mas tem outras coisas também importantes sobre isso. Que é uma academia de balé. Ah, legal. Peso da perfeição. Vou anotar aqui para na pegada Whiplash, tipo aquele filme Whiplash do cara que, enfim, vou usar a Princesa Diana. A Diana tinha anorexia? Não tem. Ela tinha bulimia, Sor. Mas Bulimia? anorexia não sei se ela chegou a ter. Mas ela ficou bem magra numa época. Não sabia. Tá, dá pra usar. Não sabia disso.
Mas na real, exemplos, né, de bulimia, anorexia, a gente tem vários aí. Tem um cara que me vem à cabeça, né? Porque eu gostava muito da banda Silverchair. Acho que nem existe mais essa banda. O vocalista tinha anorexia, inclusive ele escreveu uma música, né? Ele escreveu que todo mundo achava Anna Song, né? Eu vou escrever aqui. Todo mundo achava que a música era para uma mulher chamada Ana, né? Na verdade, era Ana de anorexia, né? Então, e o cara sofreu a full de anorexia. Tá, mas é legal, ó, vão anotando esses repertórios aí e tal. Nesse contexto, nota-se que o termo sociedade do desempenho, do sociólogo Byung-Chul Han, acho que é assim que fala, relaciona-se aos transtornos alimentares. Então, a sociedade do desempenho, isso é muito importante que vocês anotem, tá? Esse repertório, esse conceito, né, de sociedade do desempenho. O autor afirma que o modelo de produção capitalista, ó, de novo capitalismo, exige, especialmente dos jovens, um desempenho exemplar e frequentemente inalcançável, né? Pensando principalmente vocês que estão nessa fase de que se espera muito de vocês, que vocês sejam sempre os melhores, sejam sempre os primeiros em tudo, que passem no vestibular sem estudar, passem em medicina, na URGS, né? Então, acho que isso, sociedade do desempenho, e sociedade do desempenho, eu acredito que para qualquer recorte que seja feito no eixo saúde mental, a gente pode usar o repertório da sociedade do desempenho, tá? Qualquer, tanto, né, saúde mental no sentido de transtornos alimentares, anorexia, bulimia, depressão, síndrome de burnout, enfim, qualquer recorte feito de saúde mental vale muito a pena utilizar como argumento a sociedade do desempenho. Então, esse é um repertório legal de vocês terem anotadinho aí, tá? Enfim, né? E é culpa do capitalismo. Exige, então, desempenho exemplar e frequentemente inalcançável. Dessa forma, isso se reflete no desempenho físico, também, né? Já levado para o lado ali. Visto que é um padrão de beleza definido e, para ser aceito socialmente com status, espera-se que o indivíduo atinja esse padrão. Logo, por conta desses fatores, transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar, podem surgir, na tentativa de alcançar essa convenção de corpo ideal, fato que gera frustração e insatisfação, porque o jovem deixa de respeitar os limites do seu corpo e em busca de um modelo ilusório. Tá? Gostei desse parágrafo aqui. Ficou bem produtivo. Aqui ficou legal, aqui eu gostei dessa relação que foi feita aqui da sociedade do desempenho com esses transtornos alimentares aí. Aqui ficou legal. Anotem, tá, gente? Tenham aquele caderninho que eu falei para vocês. Vale bastante a pena. Vocês vão ver que... Vocês vão lembrar. Vocês não anotaram, vocês não lembram. Mas depois, lá na hora, vocês vão lembrar. E esses mais coringa, assim, acho é bom que a gente tenha, né, num lugar mais... Depois, enfim, vão anotando. Depois organizem o caderninho de vocês e deixem esses mais coringa num lugar separado para vocês conseguirem lembrar deles depois. Essa sociedade do desempenho eu achei bem legal, assim, e dá para usar em várias temáticas bastante diferentes. Vamos terminar que eu tenho 5 minutos só aqui. Ademais, outro ponto refere-se à despriorização da saúde mental no modo de vida atual. À vista disso, percebe-se que muitos distúrbios alimentares provêm de questões psíquicas, como a depressão e a ansiedade, dado que o indivíduo projeta sobre o seu corpo as questões emocionais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde é o estado completo, ficou meio, né? Organização Mundial da Saúde, a saúde, mas enfim. A saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, não sendo somente a ausência de doença. No entanto, apesar da definição da OMS, verifica-se que o estado mental quase sempre é negligenciado, o que acarreta maior incidência de transtornos alimentares. Tá, aqui o dado, enfim, é um dado bom, mas não se encaixou com o argumento, né?
O argumento é que a saúde mental é deixada de lado, ela não é prioridade. Tinha que ter trazido alguma coisa que comprovasse isso, né? Que a saúde mental não é prioridade, não a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, que é uma coisa mais ampla. Enfim. Aqui um repertório bom, mas não ficou produtivo. Vou terminar aqui. Mas também é outra coisa, né? Eu acho que esse repertório, não sei se vocês concordam comigo, ele seria bem legal de ser utilizado lá na introdução, né? No comecinho da introdução, quando está fazendo, né? Naquela ambientação do tema de maneira mais ampla, poderia ter trazido esse conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, encaixaria melhor. Não ficou exatamente encaixado nesse argumento do D2 aqui, tá? Eu não poderia dar 200 na competência 2, infelizmente, com essa redação. Mas, seguindo aqui, estamos quase no fim. Posto isso, é essencial que o Ministério da Saúde, em parceria com as escolas brasileiras, desenvolva uma campanha que aborde a pressão estética e sua relação com transtornos alimentares por meio de palestras com psicólogos e com relatos de pessoas que superaram distúrbios como anorexia em uma semana destinada a esse projeto. Assim, com o intuito de desconstruir progressivamente os padrões de beleza convencionados, será possível afastar-se da ficção do filme Mínimo para Viver. Não sei se eu gostei desse final aqui. Deixa eu ver o que ela falava ali. Sociedade do desempenho, banalização da saúde mental. Meio que não resolve o problema da sociedade do desempenho, né? Se bem que a pressão estética pode ser relacionada com a ideia da sociedade do desempenho. Não, acho que sim. A pressão estética se relaciona lá. E a sua relação com transtornos alimentares. Deu uma proposta que se encaixa nos dois ali. Não sei. Acho que o D1 ficou tão bom que eu esperei que o resto da redação fosse tão bom quanto o D1, mas não. O D1. Voltar no D2? Aqui? Diga. D2 e a conclusão estão bem escritinhos, mas não ficaram tão bons quanto o D1. Eu gostei bastante da discussão feita ali no D1. Mas a proposta aqui vai se encaixar nos dois. Parcerias, palestras com psicólogos. É que palestra é uma coisa que a gente já tá meio, né? Palestra, sabe quando a gente não sabe o que fazer? Puta, eu odeio esse tema, que merda, o que eu vou escrever? Palestra em escola. Sabe, parece quando a gente não sabe o que botar, a gente bota palestra em escola. Não que não seja útil, acho que é extremamente necessário que se abordem problemas sociais na escola, né? Mas parece sabe aquela expressão, você já ouviu falar na expressão Deus ex machina? Vocês talvez tenham ouvido falar em algum lugar assim. Deixa eu botar aqui para vocês, mostrar para vocês como é que se escreve. Se escreve assim, Deus ex machina. É quando, tipo, quando tá tudo perdido, né? Tá tudo perdido. Por exemplo, chega aquela hora ali que não tem mais o que fazer, tu vai morrer. Tu te jogou de um precipício de quilômetros de altura. Tu vai morrer, né? Não tem o que fazer, certo? Tu tá caindo, tá em queda livre, tu vai morrer. Mas aí, do nada, aparece uma águia e tu consegue te segurar na águia e ela pousa e tu não morre. Isso é a definição dessa expressão Deus ex machina. É algo assim, praticamente impossível de acontecer e acontece. E é mais ou menos o que eu penso sobre palestra em escola, em propostas de intervenção. Quando não tem o que fazer, tu tá prestes a morrer, vem do nada um ser iluminado e que te salva, e esse ser iluminado são as palestras nas escolas, né? Mais ou menos assim. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas enfim, 9 horas da manhã ninguém tá afim de filosofar, né, gente? Não sei se vocês entenderam, mas enfim, 9 e 10, eu quero desejar a vocês boas festas,
um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Fiquem perto de quem vocês amam. Nesse momento é importante que vocês aproveitem a desculpa da pandemia e se afastem daqueles familiares chatos que vão ficar cobrando, pressionando vocês. Fiquem somente com pessoas que acolhem vocês. Descansem, que é necessário. Mais um dia, tá, Ana? Mais amanhã de aula. E aí depois vocês vão poder descansar um pouquinho. Voltamos em janeiro. E tudo de bom. Precisarem de mim, me chamem, tá? Fiquem bem. E que o Papai Noel seja bem gordo para vocês. E até voltaremos. Bom final de ano para todos. Beijos, fiquem bem. Beijo, Sora. Beijo, Brenão. Como é que tu tá, meu? Tá bem? Tô sobrevivendo, meu. Fiz o teste pra Covid.